Em nosso vídeo de hoje, nós vamos trabalhar planejamento e controle financeiro, com enfoque no controle orçamentário. Como conteúdo de leitura disponível, nós temos o capítulo 6 do livro Controladoria, Teoria e Prática e o capítulo 8 do livro de Controladoria Básica do Padovese. Antes de iniciarmos alguns conceitos atrelados ao controle orçamentário, é muito importante tratar a controladoria como avaliadora dos mecanismos operacionais. Padovese, na página 127, traz uma afirmativa muito interessante, onde ele fala que a base da controladoria operacional é o processo de planejamento e controle orçamentário, também denominado planejamento e controle financeiro ou planejamento e controle de resultados. O orçamento é, portanto, a ferramenta de controle por excelência de todo o processo operacional da empresa, pois envolve todos os setores da companhia. O que o autor apresenta nessa afirmativa? Todos os setores da empresa, eles são avaliados primeiramente pelo planejamento orçamentário, porque é ele que analisa de perto as fraquezas e as dificuldades e as necessidades de cada um dos setores, porque ele trabalha por centros de responsabilidade, ele trabalha com as ferramentas contábeis e com as análises do ambiente, o que vai refletir diretamente no resultado da companhia. Nesse cenário de processo orçamentário, é muito importante diferir planejamento e controle. Sempre que eu for falar de planejamento, eu vou falar de dados qualitativos de avaliação do ambiente, de forças e de fraquezas. E sempre que eu for trabalhar o controle, que é onde vai ser feito o planejamento orçamentário, eu vou trabalhar com as metas de resultado da corporação, com dados quantitativos e também com a avaliação dos resultados obtidos com base nas decisões planejadas. Então, nós podemos dizer que o planejamento são as ideias qualitativas e o orçamento ou controle são as ideias quantitativas. Como que seria então definido o objetivo e a função do processo orçamentário? O objetivo do processo é sempre representar os montantes financeiros presentes expressados para objetivos de longo prazo. Portanto, o orçamento ele vai configurar como a primeira fase de aplicação do planejamento. E a sua função é seguir como base, como norte, como guia para todas as ações que a empresa for tomar em qualquer um dos seus setores. Não é porque o orçamento foi feito para uma decisão do departamento de produção que ele não vai afetar o departamento financeiro, que ele não vai afetar o departamento de compras. Então, a sua função é controlar todas as atividades da empresa de forma coerente e que possa sempre trazer lucros para a empresa. Em relação às etapas que os setores devem cumprir para executar qualquer processo orçamentário, nós temos aí 6 fases. A primeira delas é estabelecer a missão e os objetivos corporativos. A segunda é estruturar os fatores chaves ou restrições para vendas ou compras. A terceira, elaborar o orçamento a partir do que foi observado na fase 2. Fase 4, rever o orçamento à luz dos objetivos corporativos. Fase 5, monitorar os resultados reais contra os resultados orçados e sempre apresentar as variações. E fase 6, análise das variações com o intuito de corrigir e eliminar essas divergências de valores. Então, não adianta eu montar um processo e não ter uma continuidade, não ter uma revisão, porque o que foi orçado em dezembro do ano passado
pode ser que não esteja mais na nossa realidade de hoje. Então, mais uma característica do processo orçamentário. Ele precisa de ser sempre flexível, ele não pode ser engessado, ele não pode ser fechado. Ele sempre tem que dar aos seus operadores, aos seus gestores, aos usuários da informação, capacidade de monitoramento e de adequação ao ambiente que a empresa está inserida. Podemos então definir o ciclo de controle da seguinte forma: primeiro nós temos a empresa, depois nós temos os seus objetivos, depois eu venho com a elaboração dos planos e, por último, eu tenho as análises de investimento, seja ela de curto ou de longo prazo. Em cada uma dessas fases, o controle orçamentário vai trabalhar de uma forma diferente. Em cada uma dessas etapas, ele vai ter uma variável específica para ser analisada. Quando ele for trabalhar os objetivos, ele vai analisar a necessidade dos gestores. Quando ele for elaborar os planos, ele vai trabalhar com o ambiente atual do mercado. E quando ele for trabalhar os investimentos de curto e longo prazo, ele vai analisar as necessidades de geração de fluxo de caixa. Dentro de todo esse cenário, como que a contabilidade pode colaborar para as necessidades e flexibilidade do processo de controle orçamentário? A gente falou até agora que ele é simples, que ele demanda uma participação de todos os setores da empresa, que a esfera administrativa deve acompanhar de perto todas as fases, tanto do planejamento quanto do controle, mas como as ferramentas contábeis contribuem para esse sucesso, contribuem para os resultados positivos da empresa. É o que nós chamamos aqui de centros de responsabilidade. A contabilidade ela vem aqui para dividir a empresa em partes, em quadradinhos, onde cada um desses quadradinhos vai ser responsável por uma parte das receitas e do lucro da entidade. E os seus gestores vão ser responsáveis por desenvolver as tarefas elaboradas dentro do planejamento. Para podermos falar de centro de responsabilidade, é muito importante falar de estilo de gestão. Quando eu falo de gestão, eu falo da pessoa que está à frente de um setor, que é responsável por tomar decisões e colocar a empresa para funcionar. Só que sempre que eu falo de tomar algum tipo de decisão para uma empresa na qual eu presto informações para os diretores, a gente precisa de avaliar quais são as necessidades, quais são as metas e quais são os objetivos dos nossos diretores. E o gestor, ele acaba batendo de frente com 3 tipos de gestão específicas, que é a gestão participativa, centralizada e estatizada. Esses 3 modelos, eles levam muito em consideração o tamanho da entidade, a composição societária, se a empresa é familiar ou não, se ela é uma empresa de capital aberto ou de capital fechado, se as pessoas envolvidas no processo de gestão são abertas a novas sugestões de melhoria ou se preferem seguir um modelo de gestão mais ditada em regras e normas que vem dando certo desde o início da corporação. Então, é um estilo que às vezes pode também dificultar a aplicação da gestão por responsabilidade. Desses 3 modelos, qual seria o de mais fácil acesso para essa divisão da empresa em quadradinhos? Seria o modelo de gestão participativo, que é onde a gente tem novos moldes de gestão, onde a tecnologia está presente, onde o estudo do mercado está presente, onde as pessoas envolvidas no processo são sempre capacitadas
e trabalhadas para executar as suas responsabilidades demandadas. E ele também vai surgir de acordo com o volume de atividades. Porque quanto mais atividades eu tenho dentro de uma empresa, mais funções eu preciso de delegar. Então, qual seria o ponto-chave para o estilo de gestão contribuir para que a empresa fosse fracionada em centros de responsabilidade, para que a contabilidade, seja ela gerencial ou de custos, possa implementar seus mecanismos de controle da informação? Seria por meio da gestão participativa. Quando nós trabalhamos na gestão participativa, a gente trabalha com essa descentralização de gestão, porque o gestor ele passa a ter independência e passa a fazer a contabilidade sua aliada. E com a contabilidade como sua aliada, ele divide a empresa em 3 grandes centros de responsabilidade específicos, que são o centro de custo, o centro de lucro e o centro de investimento. O sistema empresa, ele deixa de ser sócio, controladoria e gestor. Ele passa a ser sócio, controladoria e gestor de custo, gestor de lucro e gestor de investimento. A controladoria passa a ter 3 braços de informação importantíssimos que vão levar informação para os diretores. O que seriam, então, esses centros de responsabilidade? Vão assegurar o desempenho das tarefas individuais, vão ser controlados por gestores específicos, podem ser definidos como um segmento da organização em que cada gestor vai ser responsável pelo seu departamento. A natureza e os tipos vão variar de acordo com o tamanho e estilo da organização, e a extensão da descentralização de uma organização vão depender da filosofia do seu gerente geral e dos custos e benefícios associados a ela. Então, não quer dizer porque existe o centro de lucro, o centro de custo e o centro de investimento que todas as empresas terão que ter essas 3 ramificações. Se a empresa for um pouco menor, pode ser que o centro de lucro e de investimento se tornem apenas um centro de informação, porque as suas características elas são parecidas. Então, eles vão trabalhar juntos para minimizar a quantidade de pessoal envolvido. Nada impede que uma empresa maior, além desses 3 custos, além desses 3 centros de custo, ou centro de lucro, ou centro de investimento, ela tenha mais um centro específico, como, por exemplo, centro de gestão de pessoas. Então, à medida que a empresa vai crescendo, ela vai criando centros de responsabilidade diferentes, que vão gerir informações diferentes para que a contabilidade possa trabalhar de forma coesa. Como nós podemos desenhar, então, os centros de responsabilidade dentro do organograma de uma empresa? Aonde que vai ficar a controladoria? Aonde que vão ficar cada um dos gestores? A quem que eles vão prestar informações, a quem que eles vão estar ligados, qual que vai ser o resultado final de tudo isso. Pela figura que nós temos aqui no vídeo, primeiramente nós temos a diretoria. Quem é a diretoria no organograma empresarial? São os sócios, são os proprietários, são aqueles que demandam informação do desempenho da empresa. Então, como eu, controller, nós profissionais da controladoria, vamos ter essas informações com a descentralização, com a separação de responsabilidade, com centros de informação diferentes. Primeiro nós vamos ter a diretoria, depois nós vamos ter o controller. Atrelado ao controller, nós vamos ter mais 3 gestores: o gestor de custo,
o gestor de lucro e o gestor de investimento. Cada um deles vai ser responsável por um setor específico. O gestor de custos vai me dar informações sobre o centro de custo. O gestor de lucro vai trabalhar com o centro de lucro. E o gestor de investimentos, nada mais que óbvio, trabalhar com o centro de investimentos. Ou seja, eu deixo de ter uma pessoa que vai demandar à contabilidade 3 informações diferentes e só ele vai ter acesso a essa informação. Com essa ramificação de tarefas, eu consigo apresentar um resultado mais detalhado, a controladoria consegue avaliar os resultados de uma forma mais eficaz, pode-se trabalhar as análises do BSC e da matriz SWOT de forma mais objetiva. Então, o que nós temos aqui é um organograma de uma empresa com um departamento de controladoria, onde existe uma gestão participativa que divide a empresa por centros de responsabilidade. Quem são cada um desses centros? O que cada um deles vai ter de informação para associar a informação contábil e para trabalhar junto à controladoria? O centro de custo, como o próprio nome diz, é onde existem as pessoas responsáveis por controlar os custos e a qualidade dos recursos utilizados. É aqui que avalia-se quanto cada tipo de empreendimento está gastando, quais os critérios para a alocação dos gastos, como se projetam as bases dos dados presentes e as expectativas de custos futuros. É onde se mede os resultados com base nas teorias adotadas. No centro de lucro é onde se mede periodicamente a acumulação de receitas e de custos. É onde eu tenho o lucro obtido pelo negócio. Ele ajuda o controle financeiro da empresa como um todo e também facilita na hora de cortar despesas, ajuda a entender quais produtos são mais rentáveis, quais servem de apoio, quais só dão prejuízo. É um centro de lucro e não tem o mesmo raciocínio que o centro de custo, e é o responsável por praticamente todos os problemas que o dono do negócio tem. Por que centro de lucro e centro de custo são diferentes? O centro de custo é o início, é o gasto. O centro de lucro é o resultado. É ele que diz: centro de custo, você trabalhou direitinho. Você disse para mim que se a empresa produzisse X, gastando X, ela teria um resultado positivo. Tá ok. Porém, para ficar melhor, nós ainda podemos cortar o gasto X. Então, centro de custo, ele trabalha com o gasto. Centro de lucro trabalha com o resultado. O terceiro elemento e último é o centro de investimento, que são unidades descentralizadas ou divisões nas quais os gestores têm responsabilidade somente sobre decisões operacionais de curto prazo, mas também em níveis de investimento, sendo avaliados basicamente pelo retorno obtido nesses investimentos. No centro de investimento, o gestor é avaliado pelos seus resultados, tendo em conta não só os custos e os proveitos, mas também os investimentos efetuados e o custo do respectivo capital. E ele também deve projetar cenários futuros e avaliar também o presente. Então, o que nós tiramos dessa descentralização de poder, dessa descentralização de atividade, desse modelo de gestão de forma separada? Os gestores são cada vez mais avaliados e mais propensos a sugestões de melhoria. Então, como ficaria as fases
de avaliação da descentralização de gestão. A primeira etapa, centro de custo, a segunda etapa, centro de lucro e a terceira, centro de investimento. Nada mais justo, porque todos os resultados positivos da empresa, eles nascem de um gasto. Eles nascem de um planejamento. Planejei, comprei, coloquei para funcionar, o centro de lucro vai avaliar se o maquinário está dando resultado positivo ou não. Se o centro de lucro disse para mim, opa, centro de custo, o que você planejou não está legal, a gente precisa de investir em mais alguma coisa para poder ganhar mais dinheiro. Aí vai entrar o setor do centro, o gestor do centro de investimento, que vai ser responsável por projetar os fluxos futuros e apresentar um novo cenário econômico para, de novo, a gente voltar no passo 1, que é o centro de custo. Que o centro de investimento é avaliado. Existe um índice que a gente pode avaliar os seus resultados? Sim, que é o retorno sobre o capital empregado. Ele possibilita a comparação entre companhia e divisões para propósitos de avaliação da eficiência de como os ativos investidos estão sendo aplicados. Então, o centro de investimento ele é medido pelo retorno do que os ativos estão te dando. Se eu decidi comprar uma máquina e falei que ela ia me dar um retorno de 50 mil por mês, esse índice vai avaliar se esses resultados realmente estão sendo positivos ou não. É um índice medido em percentual. Ele mede a realidade final obtida sobre os recursos investidos na empresa. Para poder entender melhor como que funciona o retorno do capital investido, nós temos aqui um exemplo. No ano de 2020, a empresa X, ela decidiu alavancar alguns setores de produção, denominados divisão A, B e C. Para tanto, decidiu investir em um novo maquinário, representado na figura seguinte. Com base nessa estrutura, como ficaria o retorno do investimento? O que nós temos aqui no cenário apresentado pela empresa X? Na divisão A, ela teria vendas de 500 mil, na divisão B, vendas de 500 mil e na divisão C, vendas de 500 mil. Ela teria um lucro antes dos impostos de 50 mil para cada divisão. Porém, o capital empregado para se adquirir esse novo maquinário de cada divisão seria, na divisão A, 250 mil, na divisão B, 500 mil e na divisão C, também 500 mil. Como ficaria o retorno deste investimento? Pegando a fórmula que nós tratamos na lâmina anterior, eu vou dividir o lucro antes dos impostos pelo capital empregado. 50 mil dividido por 250 mil, 20%. 50 mil dividido por 500 mil, 10%. 50 mil dividido por 500 mil, 10%. Então, o retorno do capital empregado na divisão A seria de 20%. O retorno do capital empregado na divisão B e C, de 10%. Quando que esse cálculo é utilizado? Sempre que a empresa desejar fazer um investimento futuro, preciso de comprar um servidor novo. Esse servidor novo vai me custar X reais. E com a chegada desse novo servidor, eu vou ter um lucro de X reais. Qual que vai ser o retorno que ele vai me dar? Lucro dividido pelo valor do investimento, sempre em percentual. Quais são as vantagens da adoção do centro de responsabilidade? Por que eles são bons? Por que é legal eu dividir a empresa em partes? Ok, melhora a qualidade da informação, porque eu vou ter pessoas com aptidões específicas em cada um dos setores,
Mas como que a gente pode listar? Apresento aí para vocês 4. Primeiro, maior agilidade no processo de tomada de decisão, pois muitas delas deixam de depender da gestão geral da empresa. Maior objetividade na medida em que as decisões são tomadas por quem está mais próximo do ponto de decisão. Maior motivação por parte do gestor, pelo fato de que assumir responsabilidade é um importante fator de incentivo. Maior eficiência no controle dos lucros, dado que é a forma mais simples e fácil de monitorar a eficiência de um determinado departamento. No que diz respeito às desvantagens da adoção do centro de responsabilidade: menor controle da gestão geral, risco menor de qualidade nos processos de tomada de decisão, caso a capacidade e competência do gestor for baixa, possibilidade de maior competição interna dos departamentos, riscos de conflitos internos no que se refere à definição de preços de transferência ou de repartição de custos comuns, aumento dos custos ao passo que obriga a criação de estruturas adicionais para apoio à gestão, registros adicionais e outras tarefas necessárias para se manter cada departamento. Ficamos então hoje conversados sobre o controle orçamentário. Como nós podemos resumir o que é o orçamento dentro do planejamento financeiro? O orçamento é uma ferramenta de fácil acesso que trabalha a empresa de maneira descentralizada com a participação direta da gestão. Então, todas as vezes que for decidido, tanto pelos diretores quanto pelos gestores das áreas, tomar qualquer tipo de decisão, o processo de planejamento orçamentário ele deve ser revisto, porque existem fatores ambientais que podem atrapalhar o processo de tomada de decisão. E sempre que o centro de investimento tomar algum tipo de decisão para ser aplicada que vai refletir no centro de custo ou no centro de lucro, nós temos que fazer a avaliação do resultado sobre o retorno do capital investido por meio do índice apresentado em nosso vídeo. Maiores dúvidas, teremos uma live para conversar sobre o conteúdo abordado.